Agora eu quero conversar com você uma coisa que para mim era. Só vivendo muito tempo lá fora, que aos poucos eu fui me ligando de algumas bobagens que eu tinha logo que eu me mudei e que não fazia o menor sentido. Porque quando eu fui morar no Japão, como eu fui o último que chegou, eu era o que menos sabia japonês ali no meio. Então tinha um monte de brasileiros, eu era o que menos sabia, eu fui o que, assim, eu corria atrás, eu tentava entender, e de vez em quando, entre eles falavam, entre os próprios brasileiros, eles falavam umas palavras em japonês e eu ficava apoiando. Só que eu não perguntava, né? Tipo, Daijobu. E eu falava, eu não interrompia. Eu ficava tentando pegar pelo conceito, pela aplicação mesmo, como se fosse uma gíria que eu estava sendo exposto e eu tinha que adivinhar o que era. Demorou muito tempo para eu perceber que, na verdade, essa insegurança de interromper a pessoa e falar o que é isso, ela está ligado muito com a nossa autoestima, e a gente só liga a nossa autoestima porque a gente considera que um conhecimento ele te torna superior ou inferior, e isso é uma jabuticaba da cultura brasileira. Reflita sobre isso. Você sabe fazer tal coisa? Ah, não sei. Porque a pessoa nunca teve oportunidade para aprender. Ah, então eu já te coloco numa camada social abaixo. Então, você vê como as pessoas elas fazem essas disputinhas sociais. Você já viajou para fora? Você conhece Paris? Você já comeu tal chocolate? Você já fez isso? E na verdade as pessoas elas estão em micro competições de quem é superior e quem é inferior. E na nossa cultura o conhecimento ele é tido como muito valioso. Então, se você não sabe o que é forecast, por que você está trabalhando aqui nessa empresa? E isso não faz o menor sentido. E isso não é uma coisa que você vai conseguir resolver dentro da sua empresa, com seus colegas ou com seu chefe. Isso é uma coisa para ser resolvida internamente. É um trabalho interior que precisa ser feito. Por quê? Porque em algum momento você tem que se fortalecer e falar, não, quem eu sou não depende necessariamente da extensão do meu vocabulário em inglês. Tudo bem que eu estou numa multinacional e seria muito melhor se o meu inglês fosse perfeito e maravilhoso. Mas quando uma pessoa... Porque a gente troca... Eu conversava com... É engraçado, eu tinha um colega no Japão, o Hayashida. Aí ele não queria deixar ninguém desconfortável, né? Ele não queria que os japoneses achassem que a gente estava falando mal deles, não queria que os brasileiros achassem que a gente estava falando mal deles. Aí ele falava assim, Nagai-san, mas das 5h30 da cara, dá tempo daí. Eu falo, o que você está falando? E a gente, quando a gente aprende determinadas palavras dentro da vida corporativa, a gente fica com essa besteira de, gente, vamos mudar o mindset. E começa a enfiar umas palavras em inglês, e ao mesmo tempo que às vezes é porque a gente usa muito, muitas vezes é para ter controle territorial. Quando é porque você usa muito, quem está te escutando vai entender e não vai ficar perdido. Agora, se você ficar perdido, você tem que ter coragem de parar e perguntar, porque você não está prejudicando ninguém. Você está gastando no máximo 10 segundos numa reunião, as pessoas perdem muito tempo falando besteira. Mas por que é que você não interrompe para perguntar aquilo que você não entendeu, que você me disse? Não é porque ninguém faz isso? Então, do mesmo jeito que você está gritando de vontade internamente que alguém interrompe e pergunte o que é aquilo, você pode salvar a vida de um monte de gente lá dentro. Então, quando as pessoas elas estão falando alguma coisa e elas colocam essas às vezes é inconsciente, é uma disputa de poder e uma tentativa, e é só gente insegura que faz isso, tá? Uma pessoa para apelar para um vocabulário, para ela tentar se sentir melhor do que os outros, ou superior aos outros, ou pertencente a um grupo especial, mesmo sabendo que pode ter alguém ali que não está entendendo o que ela está falando e ela sentir prazer em excluir o outro porque ela sabe o que significa aquilo e o outro não, a pessoa ela tem que ser muito insegura. Porque se você é seguro de si, você quer incluir todo mundo que está te escutando na conversa, porque se você está falando para 20 pessoas, você vai ser um melhor comunicador se as 20 entenderem. Então, quando uma pessoa usa uma palavra, imediatamente eu paro e eu falo, olha, não faço ideia do que seja isso. E quando você fala desse jeito, assim,
Nossa, não faço ideia do que seja essa palavra. A pessoa ela até se sente sem graça, ela fala desculpa. E por quê? Porque é a obrigação dela. Se ela é emissora, ela tem que comunicar bem. E aí eu penso de outra forma também. Se você está falando comigo e eu não estou conseguindo entender, então eu tenho que te dar a oportunidade de saber que não ficou claro. Porque se você está me dando uma missão, eu vou fazer a missão do jeito que eu entendi. Ela pode ter erro e nós dois vamos perder tempo.